A paz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial referente a agosto do HGRU11, um fundo de renda urbana da pátria. E sem mais delongas, vamos para a análise. O fundo teve início em abril de 2018, tem o objetivo de a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gere renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Seu gestor é a Pátria e o administrador é o Banco Genial. Ele tem a taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado e a famosa taxa de performance de 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. Aqui ele dá uma analisada no seu panorama macro. Vamos dar uma pulada e vamos direto para a análise do fundo. Aqui ele fala em movimentações de portfólios. Em 27/8, o HGR11 firmou compromisso de venda referente ao ativo pernambucanos Poços de Caldas por 14 milhões, valor de 22,8% superior ao investimento total, e a transação gerou um lucro de regime caixa de 2,65 milhões ou 11 centavos por cota. Aqui tem um fato relevante, se você quiser entrar no relatório e clicar para ver certinho. Que ele dá o resultado em rendimentos distribuídos. Em agosto, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,09 por cota, o que levou a um resultado distribuível de 85 centavos por cota. Desses 85 centavos, desses R$ 1,09 por cota que teve de receita, o fundo recebeu a primeira parcela referente à venda da loja Pernambucanos de Poços de Caldas no valor de 7,3 milhões, que gerou um resultado não recorrente de aproximadamente 6 centavos por cota. Então, se não tivesse esse rendimento não recorrente, a receita dele seria R$ 1,03 por cota. Querendo destacar que ainda restam mais duas parcelas de 3,5 milhões a serem pagas respectivamente daqui a um ano e a última daqui a 2 anos, sendo a segunda parcela será corrigida pelo IPCA. É aquele mudar o guinda-se. Estabelecemos um novo patamar de rendimentos para o semestre, desta forma que o rendimento anunciado foi de 95 centavos por cota paga no dia 12 de setembro. Mas como nós vimos, ele gerou apenas 85 centavos, então ele teve que usar 10 centavos da reserva. Que seria movimentações de locatários, não houve movimentações de locatários. Vamos dar uma olhada nos seus indicadores financeiros. Ele tem um patrimônio líquido de cerca de 3 bi, a cota patrimonial de R$ 127,82. No fechamento desse relatório, fechou a R$ 125 o valor de mercado, dando um PVP de 0,98 e o dividend yield no valor de mercado de 9,1%, e no patrimonial dá um dividend yield de 8,9%. Vamos ver hoje, no dia que eu estou gravando. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 23/9, ele encerrou o pregão custando R$ 126,03, ou seja, está mais caro do que no fechamento do relatório, dando dividend yield dos últimos 12 meses de R$ 9,90, dando dividend yield dos 12 meses de 9,9%, um PVP de 0,99, haja 9, né? A liquidez diária de 2 milhões e a variação dos últimos 12 meses positivos em quase 15%. Vamos voltar para o relatório, mas antes de nós voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir sua ajuda, que eu estou com uma meta de chegar a 5 mil inscritos no canal até o final do ano, então conto com a sua ajuda. Se você ainda não for inscrito, dá essa força e se inscreve no canal. Se esse vídeo está te trazendo alguma informação relevante ou vai trazer até o final do vídeo, deixa o like e deixa nos comentários se você tem esse fundo, se você não tem, uma opinião, uma pergunta ou até uma crítica construtiva, claro, com educação. Vamos dar continuidade. Que ele fala que o time comercial segue acompanhando o processo de evolução da loja Mineirão Rio Branco, que deve ocorrer nos próximos meses após o término das obras de adequação. Então ele vai aumentar a sua vacância. Que fala que iniciamos a revisão dos aluguéis de 6 lojas localizadas para o grupo DMA, cujos valores estavam defasados em relação ao mercado. Atualizaremos nos próximos relatórios detalhes sobre a adequação dos aluguéis. Então eles estão em processo de discussão, negociação para aumentar os aluguéis do grupo DMA. Desenvolvimento. Ao longo do mês de agosto, a obra do ativo Passeio Dutra alcançou o avanço físico acumulado de 94,8%,
com conclusão prevista para meados de setembro. Fala que os últimos ajustes incluem brinquedos, paisagismos e comunicação visual. Que ele fala sobre sua alavancagem financeira, o fundo tem atualmente 5,9% de alavancagem financeira no portfólio. Mais para baixo ele vai destacar isso daqui, detalhar. Vamos para os indicadores imobiliários. O fundo tem cerca de 102 imóveis. Apesar de ele ter muitos imóveis, ele é um pouco concentrado nos locatários, tem apenas 23. Mas isso já é uma característica dos fundos imobiliários de renda urbana. Se você pegar para analisar todos, um por um, você vai ver que geralmente tem bastante imóveis e inquilino, poucos inquilinos. Principalmente se for atacarejo, que geralmente é supermercado. Então, a mesma rede tem um monte de supermercado em cidades separadas e acaba concentrando os inquilinos, os locatários mesmo. Tem uma BL de 602 mil metros quadrados e um prazo médio de aluguéis de 9,7 anos. Sua vacância física e financeira está 0,8%. Nós vamos ver que é apenas um imóvel que está dando essa vacância. Está com preço médio do portfólio a valor de mercado de R$ 4.451 o metro quadrado. Só performance, ele teve no mês uma performance de 1,6%, enquanto o IFIX e o CDI bruto teve uma performance de 1,2% cada. Distribuição por cota, ele teve nos últimos 12 meses uma média de R$ 1,04. Como podemos ver, ele vinha pagando 90 centavos até maio. Aí em junho ele deu a famosa porradinha de final de semestre de distribuição e agora aumentou para 95 centavos nesses 2 meses. Seu dividend yield, nós já vimos lá em cima. No valor patrimonial está com dividend yield de 8,9% e no valor mercado de 9,1%. Aqui a famosa DRE do fundo. No mês de agosto, ele teve uma receita de locação de 21 milhões, cerca de 91 centavos por cota. Teve uma receita imobiliária de 2,9 milhões, cerca de 13 centavos por cota. E a receita extraordinária de 6 centavos, como nós já vimos, foi a venda do ativo, dando uma receita total de 25,3 milhões ou R$ 1,09. Ele teve uma despesa imobiliária de R$ 118 mil, cerca de 1 centavo por cota. Teve uma despesa financeira de 7 centavos por cota, que é a famosa alavancagem. E a sua maior despesa foi a despesa operacional com 4 milhões, cerca de 17 centavos por cota. Então ele teve um total de despesa de 5,6 milhões ou 24 centavos por cota. Ele teve um resultado distribuível de 85 centavos e distribuiu 95 centavos, ou seja, teve que usar 10 centavos do sua reserva acumulada. Que podemos ver, ele tinha 96 centavos de reserva acumulada e agora caiu para 85. Então ainda está sossegado. Se ele mantiver usando esses 10 centavos por cota, ainda dá por uns 8 meses e meio. Aqui suas parcelas a pagar e parcelas a receber. Vamos olhar aqui dos próximos 12 meses, que é a parcela de curto prazo. Ele tem que pagar cerca de 128,8 milhões e ele tem a receber cerca de 52,8 milhões. Então ele ainda tem que arrumar 76 milhões em até um ano. Como podemos ver aqui na sua carteira, com renda fixa ele tem cerca de 21 milhões e ele tem mais 118 milhões com LCI. Então se ele vender esses dois, ele já consegue o dinheiro. Então tá tranquilo em consideração as suas parcelas a pagar e a receber. E aqui a alavancagem com o CRI. Ele fala que ele tem uma alavancagem de 5,9%. E aquele detalhe em valores que ele tem que pagar. Ele tem que pagar ainda cerca de 6 milhões. Tá aqui, ó. Em milhões, tá? Tem cerca de 6 milhões ainda a pagar em 2025. Para 2026 ele tem cerca de 19 milhões para pagar. E 27, 20 milhões. Então ainda tá tranquilo. Tá sossegadinho. Esse ano tem só apenas 6 milhões. Só se ele reter os 5% que ele ainda tem para reter até o final do ano, ele já consegue pagar os 6 milhões. Ainda faz uma reservinha para inteirar no de 2026, que está quase com 19 milhões também. E lembrando, ele está fazendo melhorias no Galpão Dutra, que é o único ativo dele que tem vacância. Aí se ele conseguir alugar esse ativo, aí ele vai zerar a vacância, vai aumentar a sua receita e diminuir sua despesa. Aqui sobre a carteira de ativos, cerca de 24,8% do valor patrimonial é varejo e alimentício em São Paulo, 20% é outros, 14,8% do valor patrimonial é varejo e vestiário em São Paulo também, e 9,8% do valor patrimonial é varejo alimentício lá no Paraná. Aqui são sua distribuição geográfica, sua principal cidade,
com ativos é São Paulo, com cerca de 46,2%. Aquele destaque que o portfólio conta com 103 ativos, certificados em 16 estados e mais de 600 mil metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. Como nós vimos, está abaixo de 1%. Aqui sua carteira de ativos, alocação por segmento locatário, tem cerca de 54%. Seus ativos alocado para varejo alimentício, 25% para educacional e 18% para varejo e vestuário. Sua alocação por inquilino, seu principal inquilino é o Carrefour, com 24%, seu segundo é o Açaí, com 23%, duas redes de supermercados e 18% a Pernambucanas, que é uma rede de lojas de vestiário, de roupa. A alocação do natureza contrato, 82% é atípico, então que torna o fundo um pouco mais seguro ainda, porque se o inquilino quiser sair antes do prazo, ele vai ter que pagar o aluguel remanescente total. Então, muito difícil o inquilino querer sair para pagar a multa. A não ser que ele abrir falência, aí já vai dar problema, aí o fundo vai ter que entrar na justiça e sabemos como é que é. E 18% típico. A alocação para o indexador tem 1% de GPMs apenas e 99% em IPCA. Então é praticamente tudo em IPCA. Sua carteira de ativos, meio de reajuste, teve 2% em agosto e agora, nesse mês que nós estamos, em setembro, cerca de 27%. A revisional dos contratos tem mais 25% de revisional em 2025 e 2026 não tem mais nada. Vencimento dos contratos, ele vai ter vencimento de contrato só lá em 2028, cerca de 9%, e o resto é tudo depois de 2029. Seu histórico de vacância, ele vem mantendo desde o mês passado 0,8%. E suas carteiras de ativos, como eu falei, o único ativo que está com vacância é esse ativo Dutra, que é exatamente o que ele está fazendo a construção, ele está fazendo a revitalização. Está com cerca de 23% dos 3% do PL. Esse imóvel representa 3% do PL e está 23% vago. Está terminando a obra nele também. E esse ativo fica na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, para quem ainda não conhece. Aqui ele traz detalhadamente todos os seus ativos. E aqui é o desenvolvimento no Passeio Dutra, que eu acabei de falar. Ele está com cerca de 94,8% do acumulado físico e 69,2% do acumulado financeiro. E o valor total que ele vai gastar na obra é cerca de 8,7 milhões. Isso daqui deve ter impactado também na despesa operacional. Bom, e aqui ele dá um detalhe, traz detalhadamente, certinho, o que ele pretende fazer. Como é que está a obra, né? Vai acabar. Que ele fala que o evento de inauguração está sendo organizado pela equipe do condomínio e está previsto para ocorrer entre final de setembro e o início de outubro. Lembrando que a obra vai acabar até meados de setembro. Já deve ter acabado, né? Porque nós já estamos em 23 de setembro. Já deve estar preparando a inauguração. Aqui sua carteira de fundo imobiliário tem cerca de 6,5% do PL em fundos imobiliários. Seus dois principais é o FCFL11 com cerca de 3,26% e o SPVJ11 com cerca de 2,5%, 2,05%. Ele ainda tem também o JFLL, TVRI e o Canip. Daqui os mais conhecidos é o Canip, né? Que ele tem menor exposição. Ele vem mantendo 6% alocação em fundo imobiliário desde abril. Aqui é a liquidez, nós já vimos lá no Investidor 10. Seu número de cotistas cerca de 221 milhões. Seu número de cotistas cerca de 221 mil. E aqui a Pátria traz quem somos a Pátria. Bom, esse foi mais um relatório analisado pelo canal. Na minha opinião, lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, tem apenas de caráter informativo para auxiliar nos seus estudos, mas na minha opinião é o melhor fundo imobiliário de renda urbana da Bolsa, na minha opinião. O único ponto de atenção que é a sua parcela a pagar, é como nós vimos de curto prazo, né? Como vimos, ele tem dinheiro para cobrir essas parcelas tranquilo. Bom, esse foi mais um relatório. Bom, esse foi mais um vídeo do canal JMB Invest. Agradeço pela sua companhia e até a próxima. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu
também.